Alô, pelotão mais querido do Brasil, tô aqui de novo para as nossas dicas de direito constitucional e direito administrativo. E hoje, conforme prometido via Facebook, nós teremos também dicas de lei orgânica do Distrito Federal. Então a parada é o seguinte, pelotão, hoje tem 5 dicas de constitucional, 5 dicas de administrativo e 5 dicas de lei orgânica. Bacana? Beleza? Vamos com tudo? A vaga é nossa? Vamos lá. Galera, vou começar fazendo o seguinte. Vamos lá, vamos comparar a Constituição Federal com lei orgânica do Distrito Federal. Uma dica de constitucional, uma dica de lei orgânica. Uma de constitucional, uma de lei orgânica. Vamos lá? Beleza. Senhores, a Constituição Federal, ela estabelece que a União possui 3 poderes. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Bacana? Já a lei orgânica do DF estabelece que o DF possui 2 poderes, o Executivo e o Legislativo. Isso ocorre porque o DF não tem justiça própria. A justiça, o poder judiciário que atua no DF, na verdade ele pertence à União. Bacana? Então, essa é a primeira dica de constitucional, essa é a primeira dica de lei orgânica. Bacana? O DF possui 2 poderes, Executivo e Legislativo, e a União possui 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. Bacana? Eu comparei aí o artigo 2º da Constituição com o artigo 53 da lei orgânica. Vamos com tudo. Agora vamos lá, vamos com mais dicas. Senhores, fundamentos da República Federativa do Brasil, Constituição Federal, comparado com valores fundamentais da lei orgânica do Distrito Federal. Valores fundamentais do DF, que estão na lei orgânica, com fundamentos da República Federativa do Brasil, que estão localizados no artigo 1º da Constituição Federal. Então veja só, pelotão mais querido do Brasil, os fundamentos da República Federativa do Brasil, você já conhece, é o famoso Socidivaplu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Pelotão, esses são os fundamentos da República. Bacana? Socidivaplu. Os valores fundamentais do DF é Alcidivaplu. Então, Cidivaplu, mesma coisa. Só coloca o al e tira o so. Alcidivaplu. Autonomia, cidadania, dignidade, valores sociais do trabalho e pluralismo político. Bacana? Então, Socidivaplu na Constituição Federal. Alcidivaplu na lei orgânica do DF. Bacana? 2 dicas de constitucional, 2 dicas de lei orgânica. Vamos com tudo, pelotão. Vamos com tudo. Terceira dica de constitucional, paralela à terceira de lei orgânica, é a seguinte, pelotão. Veja, se liga no movimento. Sessão legislativa ordinária, que é o chamado ano parlamentar, período em que trabalham os deputados e senadores, ou deveriam trabalhar, é o seguinte. No âmbito federal, funciona assim. Começa dia 2 de fevereiro, vai até o dia 17 de julho, recomeça dia 1º de agosto e vai até o dia 22 de dezembro. De novo, começa dia 2 de fevereiro, vai até o dia 17 de julho, recomeça dia 1º de agosto e vai até o dia 22 de dezembro. Se ligou no movimento? Então tá. No DF é diferente. Grava aí. No DF, agora dica de lei orgânica. Começa dia 1º de fevereiro, vai até o dia 15 de junho, recomeça 1º de agosto e vai até o dia 15 de dezembro. De novo, 1º de fevereiro, vai até o dia 15 de junho, recomeça 1º de agosto e vai até o dia 15 de dezembro. Bacana? Então tem diferença em relação ao ano parlamentar federal e o ano parlamentar distrital. Se ligou no movimento? Bacana. Então essa foi a terceira dica de constitucional e também a terceira dica de lei orgânica. Já estamos com 6 dicas gravadas. Senhores, bacana. Aproveitando o gancho aí de sessão legislativa ordinária, deixa eu dar uma dica importantíssima para vocês. 4ª de constitucional, 4ª de lei orgânica. Se liga no movimento, se liga no movimento. Corta para mim, acorda na sua casa aí. Se liga no movimento. Olha só, senhoras e senhores, vejam.
A sessão legislativa ordinária, você deve ter percebido na dica anterior, ela dá uma paradinha no meio do ano. Em função dessa paradinha no meio do ano, a gente diz o seguinte: a sessão legislativa ela é composta por 2 períodos legislativos, primeiro e segundo. O primeiro no âmbito federal vai do dia 1º até o dia 20, do dia 2 de fevereiro até o dia 17 de julho. Já no âmbito do Distrito Federal, vai do dia 1º de fevereiro até o dia 15 de julho. Pois bem, diz a Constituição Federal e diz a Lei Orgânica que esse primeiro período legislativo ele não pode ser encerrado sem a aprovação de uma importante lei do orçamento, que é a famosa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, corta para mim aqui, pelotão, se liga. O primeiro período legislativo, seja o federal, seja o distrital, ele não se encerra sem a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Bacana? Isso é uma coisa, tudo igual. Agora, o segundo período legislativo tem distinção, se liga no movimento. O segundo período legislativo no âmbito federal, ele pode ser encerrado sem que haja aprovação da Lei Orçamentária Anual, da LOA. Porém, no DF, a Lei Orgânica estabelece regra segundo a qual o segundo período legislativo, ou a sessão legislativa ordinária, ela não pode ser encerrada sem a aprovação da LOA. Então fica assim, ó, no âmbito federal, eu posso encerrar a sessão legislativa sem a aprovação da LOA. No âmbito distrital, eu não encerro o ano legislativo, a sessão legislativa ordinária, ou o segundo período legislativo distrital, sem aprovação. Não posso encerrar sem aprovação da LOA. Bacana, pelotão? Se ligou no movimento? Quarta dica de constitucional, quarta dica de lei orgânica. Beleza. Senhores, a última dica de constitucional, que vai ser paralela à última de lei orgânica, é a seguinte: para eu criar e para eu extinguir estados no Brasil, segundo a Constituição, eu preciso de lei complementar federal, que, diga de passagem, é aprovada por maioria absoluta. E para eu criar e para eu extinguir, agora dica de lei orgânica, regiões administrativas no DF, para eu criar ou para eu extinguir regiões administrativas no DF, diz a lei orgânica, eu preciso de lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais. Preciso de lei aprovada pela maioria absoluta dos distritais. A lei orgânica não utiliza a expressão lei complementar, ela só fala lei. Lei aprovada pela maioria absoluta dos distritais. Então, para criar e para extinguir estados, lei complementar federal, que, diga de passagem, é aprovada por maioria absoluta. Para criar e para extinguir regiões administrativas no DF, eu preciso de lei aprovada pela maioria absoluta dos distritais, mas a lei orgânica não fala em lei complementar, então cuidado com a sua prova. É isso aí, galera, 5 de constitucional, 5 de lei orgânica. Agora vamos para as dicas de direito administrativo. Primeira dica de direito administrativo, vou dar dicas aqui no administrativo relacionadas a 8429 de 92, famosa lei de improbidade. Primeira coisa que você iria errar no seu concurso e agora não vai mais: improbidade administrativa, filhão, doutor, pelotão, não é ilícito penal e também não é considerada ilícito administrativo. Improbidade administrativa, segundo o Supremo, é um ilícito civil. Bacana? É um ilícito civil. Escute a minha voz no dia da sua prova. Beleza, pelotão? Segunda dica sobre improbidade. Senhores, lá na lei de improbidade, assim como na Constituição, se fala em suspensão de direitos políticos. E a Constituição ainda fala em perda de direitos políticos. Cuidado, porque não existe cassação de direitos políticos. Não existe cassação de direitos políticos. Existe possibilidade de perda e possibilidade de suspensão dos direitos políticos. Lembrando que a lei de improbidade, ou a improbidade administrativa, ela só gera suspensão dos direitos políticos, nunca perda dos direitos políticos. As hipóteses de perda são outras que estão disciplinadas no artigo 15 da Constituição Federal. Se ligou nessa segunda dica aí de administrativo? Não existe possibilidade de cassação
Improbidade só gera suspensão dos direitos políticos, nunca perda. Se ligou no movimento? E as hipóteses de perda de direitos políticos não estão na lei de improbidade, sim na Constituição Federal. Improbidade só gera suspensão dos direitos políticos e perda da função pública, não dos direitos políticos. Terceira dica de administrativo envolvendo improbidade que eu separei foi a seguinte: o STJ não admite, se liga galera do penal, o STJ não admite a aplicação do princípio da insignificância no âmbito da ação de improbidade. Então, por mais irrisório que seja o valor desviado, não há que se falar em princípio da insignificância quando se fala em ação de improbidade administrativa. Essa foi a terceira dica. Quarta dica que eu separei é a seguinte: existem 3 modalidades de improbidade administrativa. Uma está no artigo 9, outra está no 10, outra está no 11 da Lei 8429. A improbidade do 9 é a mais grave, é a improbidade que causa enriquecimento ilícito. A do 10 da 8429 é a improbidade que causa prejuízo ao erário, é a segunda mais grave. E a menos grave das improbidades é a improbidade que atenta contra os princípios da administração, ela está no artigo 11. Então tem 3 modalidades de improbidade, a mais grave é a do 9. Bacana? A do 9 causa enriquecimento ilícito. A do 10 causa prejuízo ao erário. A do 11 atenta contra os princípios da administração. Se ligou no movimento? Legal. Quinta dica. Já aproveitando aí que estamos falando de improbidade. Senhores, na ação de improbidade não cabe acordo, transação ou conciliação. Filhão, o Estado não negocia com agente ímprobo. Se você cometeu improbidade, vai ter que responder. Bacana? Não existe acordo na ação de improbidade. Ainda que o Ministério Público se manifeste a favor, que o juiz se manifeste a favor, não tem como. A Lei 8429 proíbe. Essas foram as dicas de hoje. 5 de constitucional, 5 de administrativo, 5 de lei orgânica. Se você quiser ter mais dicas, acesse o meu canal no YouTube, Dicas do PM, ou então curta minha página, Professor Paulo Machado, ou então me adicione no seu perfil, meu perfil é Paulo Machado. Beijos no coração, tamo junto, galera!